Graças a Deus. Meus amados irmãos, nossos jovens, nossa juventude, jovens e adolescentes estão lá no nosso congresso, na nossa conferência Move 2025. Está lotado lá de jovens, tá? O negócio tá bombando lá em São Paulo, né? Hoje pela manhã, hoje à tarde, eu estava vendo umas postagens lá e vi os nossos adolescentes passando, vi o Ezequiel, vi a turminha toda passando assim, ó, atrás da filmagem. Eu falei, estão lá firme, graças a Deus. Então o pessoal está lá participando, né, louvando ao Senhor. Isso é muito bom e a gente louva a Deus pela nossa juventude, né? E muitos deles estão lá, a maioria está lá, né, participando deste momento especial que vai até sábado, né, lá no Tucuruvi. E também queremos lembrar a você que do sábado, amanhã, o pastor está vendo aí sobre a questão da escola de servos, não é isso? Amanhã? Isso. Tá, você que está fazendo a escola de servos, por favor, entre lá no grupo, dê a sua confirmação, porque estamos aí organizando, né, o culto do Gesselzão, amém, queridos? O culto do Gesselzão, você vai ficar impactado com o culto do Gesselzão que a gente vai fazer aqui. Então você que é líder de Gessel, você que é co-líder, você precisa entrar no grupo lá, dar a sua participação, você que está na escola de servos, para que a gente possa estar organizando aí a nossa programação, que será marcante. É a primeira que nós vamos fazer aqui, então vai ser uma bênção, com certeza, em nome de Jesus, ok? Então amanhã, escola de servos, e também sábado nós teremos a inauguração do Brechóping, amém, queridos? Amém? Inauguração do Brechóping. Olha, tá bonito, tá, o negócio tá legal, viu? A Cris está lá todo dia ajudando lá, entendeu? E já está querendo levar o Hulk para a casa dela. Eu falei, não, o Hulk não está à venda, irmão. O Hulk não está à venda, mas você pode falar com alguém, quem sabe lá o seu vizinho, sua vizinha. Irmãos, olha, tem muita coisa boa, nova, viu? Nova, né? Usada, mas de bom estado, perfeito estado, né? Então, você pode falar com as pessoas que precisam, alguém que está necessitando, que nós vamos ajudá-los com preços módicos, né? E com qualidade, né? Com qualidade. Então, sábado às 9 horas da manhã, há um ditado antigo que diz assim: quem chega cedo bebe água limpa, né? Então, quem chega cedo bebe água limpa, né? Se chegar lá depois do meio-dia, talvez não encontre muita coisa, né? Porque o pessoal vai cair lá, porque olha, no grupo lá do Vista Alegre já foi colocado no bairro, o pessoal está animado, motivado, vai ser uma bênção, né? E domingo nós teremos aqui a nossa grande, maravilhosa escola bíblica dominical, amém, queridos? Então às 9 horas, olha, irmãos, eu quero desafiar a você que não está vindo, venha. Estamos ministrando uma série sobre adoração, sobre a administração financeira através da adoração e do ofertar, do dizimar, biblicamente. Não tem, irmãos, olha, está sendo muito bom. Estou falando porque a gente tem acompanhado e você não pode perder. Venha, né, para participar da escola bíblica, para você entender a questão financeira, que ela também é bíblica e espiritual, amém? E domingo pela manhã a nossa escola bíblica dominical, e à noite a nossa celebração de louvor e adoração a Deus, amém? Você não pode perder essas programações da igreja, em nome de Jesus. E domingo, desculpa, é à noite é o culto Kids, tá? Muito obrigado, né? Aspirante Alexandre, né, está ali antenado, né? Então, nosso culto Kids, domingo. Então, traga o seu filho, traga o seu neto, traga o seu sobrinho, o seu vizinho, traga a criança que você puder trazer, né? E venha junto participar do culto Kids, domingo à noite. Estão ensaiando, preparando algo fantástico. E você não pode deixar de participar desse momento especial das nossas crianças, que será
para adoração e louvor ao Senhor, amém? Então, domingo à noite, às 18 horas, o culto Kids, em nome de Jesus. Muito bem, no dia 30, está aí no telão, dia 30 vai estar conosco a nossa missionária Vitória, amém, queridos? Ela está chegando lá do Timor-Leste, está fazendo uma peregrinação para chegar até aqui, mas está chegando aí, vai chegar essa semana, e no dia 30, no domingo, ela vai estar aqui ministrando a palavra de Deus, trazendo as notícias lá do Timor-Leste, do trabalho, com o abrigo que ela está liderando. É um desafio, irmãos, tremendo para uma moça solteira fazer o que ela está fazendo, tá? Entregando-se totalmente à obra missionária. Então, você não pode deixar de estar. Dia 30, é o último domingo do mês, vai ser tremendo aqui, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu quero louvar a Deus. Hoje nós temos a presença do pastor César Carvalho, e pastora Núbia também, que nos alegra com a sua presença. São os nossos amigos, né, em particular, né, de muitos anos, e hoje temos a alegria de tê-los conosco em nossa casa. E eu falei com ele, peguei ele no laço, né, e fiz uma substituição aí para ele estar conosco, aproveitá-lo, de ouvi-lo, né, um homem de Deus, um amigo acima de tudo. Mas eu quero convidá-lo nesta hora para usar da palavra. Pastor César, pastor da comunidade lá no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, e nós agradecemos a Deus pela sua vida e pela amizade que temos de muitos anos. E ele gosta de comer o meu feijão lá, o arroz e tal, e beber da água, e é uma alegria nesta noite tê-lo aqui. Deus abençoe, pastor. Amém. Graça e paz, irmãos. É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Eu estive aqui no aniversário da igreja, mas eu não lembro qual foi o aniversário da igreja. Foi o seu primeiro ano, então tem 3 anos isso. Vai fazer 3 anos isso. E foi uma alegria para mim estar aqui com vocês hoje. E eu tenho esse hábito, mau hábito de, quando eu estou indo a algum lugar, ligar para os meus amigos e falar assim: eu estou indo para a sua casa, me convém pousar em sua casa. Entendeu? Amanhã nós vamos fazer um casamento em Votorantim, de uma família que a gente acompanha. Eu vou fazer o casamento da filha, mas eu acompanho a mãe desde criança na igreja. Então, é uma jornada. E como a gente viu que era um lugar que era caminho, aí eu liguei para o pastor, falei: pastor, pode me receber aí, em nome de Jesus? Aí ele falou assim: vou consultar o Espírito Santo. Aí ligou para a pastora, porque o Espírito Santo lá na casa dele atende pelo nome de Solange. E aí o Espírito Santo falou: pode vir. Aí nós chegamos hoje à tardezinha, depois de 7 horas mais ou menos de estrada, né? Uns engarrafamentos aí na Dutra por conta do feriado, excesso de veículos, né? Mas graças a Deus temos que voltar amanhã mesmo, depois do casamento, porque no sábado eu tenho 2 programações, uma com a minha faixa etária da igreja, que é a terceira idade, e temos um congresso lá, e eu vou falar às 2 da tarde, e depois às 5 vamos estar num congresso de homens em outra igreja para um painel. Então orem por mim para eu chegar com vida, e pelo menos com fôlego. E é uma bênção a gente poder ter essa relação de amizade de muitos anos. Se eu quero estimular alguma coisa aqui nessa noite, é que você construa laços, como disse o irmão aqui da oferta, momento da oferta, que é mais do que simplesmente ofertar, é construir uma jornada de família e de laços que de fato fazem diferença na nossa vida. Para vocês terem ideia, essa família, essa moça que eu vou casar amanhã, eu fiz o funeral de sua avó. E conheço-os desde que eu era menino na igreja. Então é uma jornada.
A vida cristã não tem a ver só com receber bênçãos de Deus, mas construir relacionamentos que abençoam e que são abençoadores. Eu sei que vocês hoje estão num culto mais breve por conta das correrias da vida, e fiquem tranquilos, eu não vou me alongar absolutamente. Eu tenho uma pequena reflexão para fazer aqui com vocês, e queria convidá-los a abrir o texto bíblico no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. E o versículo... Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. A água está fresca? Graças a Deus. Sem quem está gelada? Maravilha, porque se servir água fresca para um profeta na condição de profeta gera galardão, se a água for gelada gera um galardão maior ainda. Esse é um texto muito conhecido de um milagre espantoso no ministério de Jesus. Eu sei que estamos aqui nessa noite num culto também de campanha, de oração. Eu sei que você veio orar por alguma causa específica na sua vida. E eu queria repartir isso aqui, olhando para essas condições que muitas vezes nos cercam. Diz o texto assim para nós: e aconteceu que no dia seguinte, Jesus dirigia-se a uma cidade chamada Naim, e muitos dos seus discípulos o acompanhavam, juntamente com uma grande multidão. Mantenha a sua Bíblia aberta. O texto vai dizer que no dia seguinte do quê? O que aconteceu no dia anterior? No dia anterior, ele está em Cafarnaum. E em Cafarnaum, ele tem um encontro com um grupo de pessoas que representavam um centurião, um homem importante do exército romano. Por ser romano, já havia uma certa restrição, porque o judeu, por sua condição de estar debaixo do império, já restringia certas relações. Então aquele homem tinha, só o fato de ser um centurião e atender o império romano, já não gozava de uma fama plena. Só que esse homem surpreendeu o Senhor Jesus e o fez admirar-se, porque um amigo seu, embora seu servo, adoeceu, e esse centurião manda alguém ou alguns homens ir até Jesus, pedindo que fosse até ele. E Jesus se dirigiu até a casa do centurião, mas chegando lá perto, o centurião disse: olha, não precisa vir à minha casa, eu sei que o senhor é um homem importante, eu sei que o senhor é um homem com uma agenda, então eu queria que o senhor soubesse o seguinte: eu entendo dessa questão de autoridade, eu entendo que a gente manda fazer e as pessoas fazem, manda para lá e vão, mandam para cá e vão, então não precisa entrar na minha casa porque eu não sou digno de receber o senhor. Todavia, manda uma palavra, apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado. E Jesus olhou para aquele homem admirado e disse assim: nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. E quando voltaram para casa, aquele homem estava completamente curado. Então guarde isso aí. É muito importante que a fé que temos no Senhor esteja ativa no nosso coração, a ponto de surpreendermos o Senhor a partir daquilo que cremos e da maneira que cremos nele. Porque muitas vezes essa forma de crer vai contrariar até mesmo as pessoas que nos cercam. Quantas vezes as pessoas olham para nós e vão dizer assim: esses crentes são doidos, porque eles continuam insistindo nisso e ainda dão dinheiro para os pastores ainda, para continuar essa loucura.
mas é por causa da fé que o Senhor semeou no nosso coração que continuamos avançando e o Evangelho continua progredindo e avançando na direção daqueles que precisam. Então a fé, para estarmos numa reunião dessa, também é fundamental. Mas não é só isso. Entendam bem, então, no dia seguinte desse episódio, em Cafarnaum, Jesus vai na direção de uma cidade, pequena cidade chamada Naim, que até historicamente, geograficamente é difícil considerá-la, tal o seu tamanho, era uma pequeníssima cidade do seu tempo. E ele está acompanhado de uma multidão, seus discípulos e uma multidão. E quando ele está entrando na cidade, olha o que está acontecendo. Ele está entrando na cidade com uma grande multidão. E ao aproximar-se da porta, versículo 12, da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E com ela seguia uma grande multidão da cidade. Ou seja, houve ali, naquela pequena cidade, naquele pequeno portão da cidade, um encontro de multidões. Uma multidão alegre, uma multidão esperançosa, uma multidão confiante, estava caminhando com Jesus e vendo a trajetória de Jesus com seus milagres. Ah, meus irmãos, eu não sei se vocês já tiveram esse desejo, mas eu tenho um desejo enorme de, na eternidade, ver alguns videotapes daquilo que foi a vida de Jesus. Eu fico imaginando como é que foi aquele episódio de Bartimeu, quando chega diante de Jesus, e Jesus pergunta para aquele cego: o que você quer que eu te faça? Como se algum cego pudesse querer outra coisa, mas a verdade é que ele poderia querer outra coisa mesmo. Alguém já disse que ele poderia querer que ele não tivesse concorrência na sua mendicância, que os outros mendigos fossem expulsos daquele lugar e só ele estivesse ali. Então, imediatamente quando ele disse: eu quero ver, Jesus disse para ele: então veja. E imediatamente, e você imaginou o que é um cego enxergando imediatamente? E tantas outras curas, tantos outros milagres, tantas outras coisas extraordinárias que aconteceram. Ah, meu irmão, na eternidade, eu não sei você, mas eu quero ver uns videotapes desse aí, porque são cenas que vão deixar Spielberg no chinelo, com certeza. E essa talvez seja uma dessas cenas muito curiosas, porque ali haviam duas multidões, uma carregada de alegria, de esperança, de fé, e outra carregada de tristeza, frustração, desespero. Imagine aquela senhora viúva, mãe de um único filho, e que perde seu único filho, que era, naquela condição social que ela vivia, a única esperança de uma vida. A mulher, naquela condição e nesse tempo histórico, a sua condição de viúva, e agora com seu filho morto, basicamente ela seria um pária da sociedade, sem nenhuma condição. Eu sei que a gente reclama muito da Previdência Social, reclama muito de tanta coisa que a gente tem, e é verdade, a gente é muito maltratado no país em relação a algumas coisas, mas naquele tempo era muito pior, não havia previsão disso. Então, a condição daquela viúva, então, por conta disso, talvez por conta dessa condição, dessa tristeza, dessa dor, uma multidão vem atrás dela, e ela chorava, e chorava bastante, chorava as suas perdas, chorava as suas dores, chorava as suas desilusões, chorava as suas tristezas absurdas. Não é fácil para ninguém perder entes queridos. Eu tenho no meu contexto familiar, esse mês passado, a perda da sogra do meu filho mais velho. Uma senhora de 65 anos que estava numa festa e de repente, indo para casa, sente-se mal, é encaminhada para um posto de saúde,
Chegando lá, um infarto quase que fulminante a leva. Eu estou com a minha nora muito triste, muito desanimada. Quem já perdeu pessoas na família sabe do que eu estou falando. Uma dor. E quando se trata de uma mãe sepultando um filho, essa dor se potencializa, porque vai contra aquilo que é natural da vida, que os filhos sepultem seus pais. Então havia toda uma tragédia acontecendo ali. Mas entendam, aquela multidão cheia de alegria se encontra com a multidão cheia de tristeza. Jesus poderia continuar caminhando com a multidão alegre, mas a verdade é que Ele também para pelas tristezas que sofremos. Ele também se importa. Nós servimos a um Senhor que olha para a fé diferenciada, uma fé transformadora, uma fé abençoada de um centurião, e elogia essa fé, mas ao mesmo tempo Ele para com uma mãe que perde seu filho, uma viúva que não tem esperança, que está chorando copiosamente. Ele para, e a Bíblia vai dizer que ele foi movido de grande compaixão. Aqui, nesse texto da viúva de Naim, em nenhum momento é mencionada a fé. A Bíblia não fala que a viúva, vendo Jesus, encheu seu coração de fé. A Bíblia não vai dizer que o falecido tinha um resquício de fé guardado no bolso. Nada, nenhum resquício de fé nesse lugar. Mas havia uma coisa que também muda as circunstâncias: a compaixão do Senhor. Nós servimos a um Deus que se compadece de nós. Nós servimos a um Deus que se importa conosco. Nós servimos a um Senhor que olha as nossas tristezas. E muitas vezes a gente pensa: eu estou sozinho nesse vale de lágrimas. Você não está sozinho, porque o nosso Deus se importa com as nossas tristezas. O nosso Senhor se importa com as nossas dores. Mesmo que a nossa fé esteja fragilizada pelas circunstâncias da vida, mesmo que a nossa fé não esteja fazendo aquilo que poderia fazer no nosso próprio coração, mesmo que a nossa fé esteja quase que inerte e falecida dentro de nós, o nosso Deus se move também por compaixão. Se move também quando Ele vê a nossa condição. Então você pode estar aqui desenvolvendo a sua fé, orando com fé, buscando com fé, mas talvez você esteja aqui dizendo: Senhor, eu não sei nem se eu tenho mais fé para receber o que eu estou pedindo. Mas se você está aqui diante do Senhor, creia que o nosso Deus se importa com a sua vida. Houve um episódio que a gente vai se lembrar bem. Os discípulos estão atravessando o mar e há uma tempestade no mar. Eles são afeitos ao mar, eles conhecem daquela trajetória, mas naquele momento exato a tempestade era tão grande, tão intensa, e Jesus dormia na popa do barco. Eles chegam para Jesus e a pergunta que fazem é: o Senhor não se importa que a gente morra? E ao invés de responder: eu me importo, ele falou: vento cala-te, tempestade pare. E imediatamente houve bonança naquele lugar. Não porque ele queria demonstrar poder, mas apenas porque ele queria mostrar que se importava. O nosso Deus se importa conosco. Então, se você está aqui, talvez até a sua fé é frágil, talvez você não tenha a fé que o centurião demonstrou, mas se você está aqui com lágrimas honestas, lágrimas sinceras, está buscando o Senhor, mesmo sem força, mesmo enfraquecido, eu quero dizer para você nessa noite: Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com o estado que você está. E Ele se importa com as nossas lágrimas. Aquela mulher não fazia orações, aquela mulher só chorava. E Jesus chega diante dela e diz assim: mulher, não chore mais. Pare de chorar. Você não precisa mais chorar, porque a vida que você precisa está diante de você. O que você precisa está diante de você. Imediatamente Ele
diz para o moço, ele toca o esquife, o lugar. Tem gente aí dizendo que esquife era um instrumento musical. Não era, né? Eu já ouvi cada coisa. Jesus tocando o esquife, aí pensavam que o esquife era um saxofone. Tocando o esquife é aquele lugar, aquela maca, talvez a cama, uma estrutura que levava o corpo do defunto. Ele tocou naquilo para parar o cortejo da tristeza, para parar a marcha na direção do sepulcro. Sabe, meus irmãos, a gente nunca sabe quando isso pode acontecer, mas hoje, nessa noite, Deus pode parar a marcha que você está tendo para o lugar difícil da sua vida. Ele pode paralisar o caminho para a sua dor, o caminho da sua angústia, o caminho da sua agonia. Ele pode simplesmente dizer: pare, vamos mudar de rumo, vamos mudar de vida, vamos mudar de condição. E ele então faz aquilo que só ele podia fazer. Ele fala com o defunto. Ah, pastor, falar com o defunto todo mundo pode falar. Quantas vezes a gente já não falou? A gente já chegou perto de um corpo de alguém falecido e a gente disse: oh, rapaz, tão jovem que você foi, com 80 anos. Porque quando a gente vai chegando mais para frente, a fase também de achar jovem aumenta, né? Quando eu era criança, alguém que morria com 50 anos morria muito velho. Hoje, com 60, se morrer com 90, eu estou achando que é um garoto. Então você chega diante lá do defunto e, poxa, tão jovem que você foi. Ou você fala alguma coisa. Quem aqui nunca se lamentou diante de um caixão? Quem aqui nunca viu alguém se lamentar dizendo: eu podia ter feito mais por você, eu podia ter ajudado, eu podia ter feito alguma coisa diferente? Por isso que eu sempre estimulo os irmãos, na nossa comunidade ou em qualquer lugar que eu vá, para que você se livre de todo o sentimento que você poderia ter feito mais, faça sempre o melhor que você puder. Porque o texto da palavra de Deus, quando Paulo vai dizer combati o bom combate, na linguagem de hoje está escrito: fiz o melhor que pude na carreira. Quem faz o melhor que pode não tem tristezas acumuladas. Então o meu estímulo a você nessa noite: faça sempre o melhor que você puder para todas as pessoas que estão à sua volta. Porque vai chegar um dia que talvez você vai estar diante de uma situação e vai pensar assim: eu podia ter feito diferente. Eu podia ter participado mais. Eu podia ter me envolvido mais. Mas aí já não terá dado tempo. Faça sempre no hoje o melhor que você puder. Mas diante daquela situação, aquele moço falecido, Jesus então fala com ele. E diz: moço, levanta-te. Imediatamente, o morto se levantou e pôs-se a falar. E Jesus o entregou de volta para sua mãe. Que coisa extraordinária o que Jesus pode fazer, mesmo quando a nossa fé está tão fragilizada, ou até mesmo sem fé nenhuma. Porque muitas vezes nós estamos acostumando o nosso povo a dizer: se você tiver fé, Deus vai fazer. Quem teve fé nesse texto? Não é só a fé. A fé é um dos elementos importantes da jornada da vida. Mas talvez entender que o nosso Deus se importe e que Ele tem compaixão de nós seja o elemento que o meu e o seu coração estejamos precisando nessa noite. Eu não sei quantos estão aqui, nem como estão, mas o que eu quero dizer nessa noite, encerrando essa reflexão breve, é que o nosso Deus se importa com as nossas lágrimas, se importa com as nossas dores, e Ele pode até interromper uma marcha feliz
para atender a marcha da tristeza e interromper a tristeza que estava marchando na direção do finalmente. Ele pode interromper a caravana que anda na direção da tristeza. Eu não sei qual a direção que você tem andado. Se você tem andado junto com a multidão que está alegre, ou se você tem andado com a multidão que está triste. Mas uma coisa eu sei, o nosso Deus pode mudar todos os quadros quando Ele de fato manifesta o seu interesse, a sua compaixão, o seu desejo de mudar as nossas realidades. Nós temos fé para receber essa palavra nessa noite? Alguém tem fé para receber e para dizer: eu creio num Deus que se importa, eu creio num Deus que se compadece, eu creio num Deus que muda as histórias, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa esta palavra, né? Deus se importa conosco, né? Em todo e qualquer momento. E é nisso que a gente tem que confiar. Às vezes a gente se acha tão sozinhos, de que estamos sem ninguém, e de que ninguém está olhando para a gente, mas Deus sempre, sempre vai estar se importando conosco em toda e qualquer situação. Nós vamos orar nesse momento. Antes de fazer orar pela sua campanha, quem sabe você tem enfrentado situações fora da sua campanha. Nestes dias você tem sido desafiado, desafiada em situações que talvez você esteja caminhando em tristeza, quem sabe em angústia. Mas o Deus que estava em Cafarnaum, estava em Naim, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Mesmo Deus. E Ele se importa com a gente como se importou com eles no passado. E é esta esperança, esta convicção que a gente precisa ter no Senhor. E nós vamos orar. Eu quero convidar a você a se colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. E quem sabe você está enfrentando alguma circunstância, alguma situação, que isso tem trazido peso, tem trazido, quem sabe, tristeza, tem trazido perplexidade, talvez uma situação de saúde, uma situação financeira, uma situação em família, não importa. Deus, Ele se importa com você. Por isso Ele trouxe você aqui nesta noite. Ninguém sabia que o pastor César estaria aqui. Para dizer para você que nessa situação que você está enfrentando, Deus está se importando e Ele vai trazer a solução que você precisa. Aí no seu lugar, se você é esta pessoa, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar ao Senhor agora. Ó Deus, ouvimos a Tua palavra nesta noite. Diante de tantas situações, ó Deus, que enfrentamos, às vezes estamos caminhando, Senhor, em direção oposta à qual o Senhor está caminhando. E queremos nesta noite te pedir, ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber que o Senhor está vindo, mesmo que estejamos em direção oposta, mas o Senhor está vindo em nossa direção. E em toda e qualquer situação, o Senhor se importa conosco. Pai, nesta noite, olha a situação deste irmão, desta irmã. Ó Deus, que veio aqui, Senhor, e o Senhor trouxe o alento que eles precisavam, dizendo que o Senhor está presente e que Ele vai se encontrar conosco nesta caminhada e vai mudar a nossa direção, vai mudar o nosso estado de tristeza e alegria e fazer com que o nosso caminhar seja vitorioso na Tua presença. Ó Deus, sustenta a vida deste irmão, desta irmã, ó Deus, em suas necessidades e perplexidades.
Socorre-os, ó Deus, e sustenta-os, pois nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Você crê, diz amém. Aleluia. Ainda em pé como estamos, nós vamos orar. Quem sabe você tem alguém, não é você, mas você tem alguém que precisa de uma oração, que precisa que Deus mude a direção da vida dele, da vida dela. E eu gostaria que você mencionasse agora o nome dela, o nome dele, diante de Deus. A minha netinha está precisando de um socorro de Deus. Ela tem 3 anos, está internada, né, e precisa da graça de Deus, né, precisa da misericórdia do Senhor. E a gente sabe que Deus está cuidando, que Deus está velando, e que tudo isso vai passar, porque Deus é um Deus que está presente. E se você tem alguém, nós vamos orar pelos nossos adolescentes e jovens que estão lá em São Paulo, para que Deus abençoe, para que Deus os faça tremendamente impactados, e que guarde, que os abençoe, em nome de Jesus. Você tem alguém? Faça isso agora. Ore a Deus, apresentando esta pessoa ao Senhor. Pastor Fernando vai estar fazendo esta intercessão, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Coloque agora esta pessoa aos pés do Senhor. Senhor, nós colocamos diante do Senhor essas pessoas que estão agora, Pai, no coração dos teus servos. Essas pessoas que estão sendo entregues ao Senhor, apresentadas ao Senhor nesta hora. Que o Senhor possa operar poderosamente, que o Senhor possa mover poderosamente, que o Senhor possa derramar do teu poder, da tua graça, que o Senhor repreenda tudo que não vem da parte do Senhor, que caia por terra, Senhor, e que o Senhor faça retroceder tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado, que o Senhor possa operar, derrubando muralhas, barreiras, setas, dardos inflamados do maligno, que o Senhor possa fazer retroceder todo e qualquer espírito de enfermidade, e que a glória e a graça do Senhor se manifeste, que a misericórdia do Senhor se manifeste sobre essas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Oramos pelos nossos jovens e adolescentes, para que o Senhor ministre com poder, com graça, com unção, com sabedoria sobre a vida deles, que eles sejam impactados pela glória do Senhor, pela presença do Senhor, pelo Espírito do Senhor e pela palavra do Senhor naquele lugar, e que ao retornar, Senhor, a este lugar, eles possam retornar cheio da tua graça, do seu favor, da sua misericórdia, da sua sabedoria, da sua unção, Senhor, do seu discernimento, para a glória do seu próprio nome. Nós oramos nesta hora, meu Pai, em o nome de Cristo Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Você que diz amém, amados? Oh, aleluia. Podes assentar, nós vamos orar pela sua campanha agora. Você que está fazendo a sua campanha da 2ª, 7ª semana, os presbíteros, pastores, aspirantes vão estar aqui orando por você, abençoando a sua vida nesse momento. Então venha à frente agora em fé, venha na expectativa daquilo que Deus pode fazer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus, glória ao Senhor. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Receba a oração da fé nesse instante, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus, nesta hora, Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor, posicionados, ó Deus, diante de Ti, crendo, ó Deus, na Tua palavra, palavra que move a nossa fé, que move, ó Deus, a nossa esperança. Em nome de Jesus Cristo, abençoa este irmão, abençoa esta irmã, Senhor. Ó Deus, que posicionados estão, Senhor, diante de Ti, crendo, ó Deus, que Tu podes mover, ó Deus, que Tu podes trazer, Senhor, a vitória que eles precisam. Ó Deus, faze com que a fé que está em exercício, ó Deus, seja vitoriosa, Senhor. Traz cura, traz resoluções, ó Deus, traz, ó Deus, a porta aberta que eles precisam. Traz, Senhor, a solução, ó Deus, em nome de Jesus Cristo.
Entra, Senhor, e quebra todo jugo, todo impedimento. Seja vencido no poder de Cristo. Pai, age, Senhor, na vida deste irmão, desta irmã, através da fé. Oh, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Há uma expectativa, Senhor. Há uma expectativa, Pai. Vem, Senhor, e atua, Senhor, por misericórdia. Atende, ó Deus, ao clamor. Atende, ó Deus, ao propósito. Ó Deus, a fé. Ó Deus, intencional diante de Ti. Vem, Senhor, e concede a Tua bênção. E faz, ó Deus, resplandecer o Teu rosto sobre cada um deles, Senhor. Atendendo a cada necessidade, Senhor. Faz, ó Deus, o Teu nome glorificado. Nós declaramos por fé, Senhor, a palavra de vitória. Em nome de Jesus Cristo, age, Senhor, e abençoa. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome, ó Deus, estende a Tua mão e age por graça. Para o Teu louvor e para a Tua glória. Declaramos, ó Deus, a Tua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, glória a Deus, amados, ide em paz nesta fé, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor, louvado seja Deus. Neste momento nós vamos orar. Se você vai começar hoje, o desejo de começar uma campanha hoje de fé, se você quer começar uma campanha de fé hoje, eu quero convidar você a vir à frente, nós vamos orar por você, em nome de Jesus Cristo, amém? Aleluia. Você que vai começar hoje, iniciar a sua campanha de fé, coloque a mão no seu coração, faça isso, receba a oração da fé agora, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Pai, aqui estão os Teus filhos, que estão, Senhor, iniciando, ó Deus, esta campanha de propósito. Há uma expectativa, há uma necessidade, que o Senhor conhece, basta o Senhor saber. E, ó Deus, nesta noite, ordena a Tua palavra, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, e, ó Deus, e eles sejam abençoados, vitoriosos, ó Deus, naquilo que realizam para a glória do Teu nome. Traz, ó Deus, a convicção diante de Ti, do Teu cuidado, da Tua presença, Senhor, e abençoa, Senhor, o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Age, Senhor, e abençoa, trazendo, ó Deus, a existência, ó Deus, a bênção que cada um deles precisam, Senhor. Pois nós declaramos, ó Deus, a palavra de vitória, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Haja, ó Deus, e abençoa, pois declaramos, em nome de Jesus, amém. Amados, que Deus te abençoe, vai nesta fé e esperança, em nome de Jesus Cristo, aleluia, graças a Deus, amém, queridos. Você trouxe o seu objeto de fé, o seu contato, traga agora no altar, e nós vamos orar ao Senhor agora em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Coloca agora aqui diante do altar do Senhor, nós vamos estar orando por estas vidas, por essas pessoas, para que Deus haja, para que Deus alcance, para que o Senhor venha mover a sua mão e fazer o seu nome glorificado. Aleluia. Vamos orar.
Pai, aqui estão esses objetos, Senhor, que representam pessoas, representam vidas, Pai. Ó Deus, são pessoas que precisam de libertação, pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam, Senhor, de uma ação, Senhor, poderosa do Senhor, de desembaraçar processos, Pai, ó Deus, de ser alcançadas pelo Teu poder e pela Tua misericórdia. Mas nós oramos por elas, nós intercedemos por essas vidas, Pai, para que elas sejam, Senhor, visitadas pelo Teu poder, pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, faze com que elas sejam impactadas pelo Teu poder, Senhor, convencidas pelo Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, essas vidas. Visita, Senhor. Visita, Pai. Oh, meu Deus, e traz, ó Deus, a libertação, a cura, a salvação, Senhor. Ó Deus, Teu cuidado. Declaramos, Senhor, traz, ó Deus, a palavra de vitória sobre estas vidas, Pai, pois nós apresentamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Rompendo em fé, pegue o seu documento aqui, crendo na provisão de Deus, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém, queridos? Deus é um Deus que faz coisas grandes, né? E eu quero convidar a você a estar orando, né? Está orando pela nossa área do DAI. Lembra do DAI? Amém? Não esquece de orar pelo DAI, não. Senhor, foi ontem, estivemos lá no DAI, lá com 2 pessoas, né, para ver a área, né, e estamos na expectativa, né? E ore para que Deus coloque a mão e que o nome do Senhor seja glorificado, porque o projeto já começou a andar, amém, queridos? O projeto já começou a andar. Então, o seu amém, como diz o presbítero Luiz, tem que ser acompanhado de alguma coisa, amém? Então, não pode esquecer disso, né? Que a gente tem que também dizer amém, mas também estar comprometidos, né? Com a visão, porque estamos pensando, como já falamos aqui, uma igreja para a cidade, amém? E olha, os engenheiros, irmãos, os arquitetos estão impressionados com o tamanho do projeto. E eles mesmos estão falando, pastor, isso aqui vai ser tremendo para a cidade de Cotia. A cidade de Cotia vai ser impactada com isso que vocês estão fazendo. Então eu quero que você participe disso, né? Como disse o presbítero Luiz, né? Eu quero participar pelo menos do começo. Quero lançar pedra fundamental, né? Posso que eu não veja tudo, não participe de tudo. Ver eu vou ver, porque eu vou ver bastante ainda, amém, queridos? Ver eu vou ver, viu? Eu posso não estar participando, né, assim, ativamente, mas que eu vou ver, amém? Então, porque eu não vou morrer agora, se Deus quiser. Então, porque eu não posso morrer agora, minha esposa ela tem longevidade, eu tenho que acompanhar, eu tenho que... Falei, Jesus, me segura aqui, porque... A família da minha mulher tem longevidade, é de 90 para cima. Né? Então eu tenho que me cuidar, né, irmão Zé? Então, né? O meu pai está com 92, então eu tô na pegada dele, né? Tal, mas vamos chegar lá. Então talvez eu não participe do projeto, ou seja, da continuidade do projeto, mas eu quero ver, né? Para a glória de Deus, amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então não esqueça, participe das programações da igreja, esteja envolvido, integrado, e você será edificado, edificada no nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar,
né? Agradecer ao pastor César, pastora Núbia, né? Que nos deram o privilégio de poder estar conosco. Deus abençoe na maratona que eles estão fazendo, né? E eu só quero dar um testemunho rapidinho que o pastor contou para a gente. Ele vai contar rapidinho aqui, é em síntese, lá do 60 mais, lá do rapaz que entrou, no culto 60 mais. O pessoal, isso é culto 60 mais, não tem nada a ver. Fala aí, pastor. Nós, inclusive, estava mostrando aqui para Solange, nós estamos preparando a nossa conferência, o nosso congresso lá, porque a gente lá é meio megalomaníaco, né? Então é congresso nacional. A igreja é local, mas o congresso é nacional. Mas a gente, todo quarto sábado, a gente tem um evento com o pessoal da terceira idade da igreja. E num desses últimos, estava passando na frente, e a gente pensa assim, é só um chá, são só idosos que não tem muito o que fazer, né? E acabam ficando na igreja para tomar um chá. O que pode acontecer disso? Na porta da igreja estava passando uma pessoa que estava indo se suicidar, tirar a própria vida. E o Espírito Santo falou com ele: eu quero que você entre aqui. Não tinha um grande culto, não tinha muita música, não tinha uma banda, não tinha nada de especial, mas Jesus estava lá. E há 3 semanas atrás nós batizamos esse irmão. Entregou o seu coração para Jesus. Só para complicar um pouco mais a história, esse moço é sobrinho de um daqueles que foi um dos maiores bicheiros. Você sabe aqui o que é bicheiro, né? Os maiores bicheiros do Rio de Janeiro. Deus sempre vai fazer alguma coisa quando a gente se coloca para fazer o melhor que a gente pode. Você pode estar fazendo, o que eu estou fazendo aqui? Não tem ninguém. Meu irmão, Deus sabe quem pode fazer, entrar por aquelas portas ali. Agora você imagina o que pode acontecer na igreja da cidade, né? O que vocês estão fazendo, quanta gente. Aí você fala assim, poxa, mas eu só tenho isso aqui para dar, eu não tenho nem muita participação para fazer. Mas Deus pode mudar histórias. Imagina, se pega um moço desse, depois muda a história dele, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, de tanta gente. Nunca deixe de participar, por menos que possa parecer. Deus sempre vai usar a sua semente para fazer coisas grandes. Deus abençoe. Glória a Deus, amém. Então participe, né? Participe, envolva-se, né? E dê o seu apoio, porque é através disso que Deus vai abençoar. Lembrando que sábado, final de semana agora, é o aniversário da nossa igreja lá, New Life. A Nova Vida, nossa igreja lá no Nova Vida está completando mais um ano de vida, de existência, e vai estar pregando lá o pastor, que é muito querido, que é o pastor Moisés. O pastor Moisés vai estar pregando lá no sábado à noite. Então você que pode estar presente, esteja lá, dê o seu apoio, dê a sua presença, né, abençoando os irmãos ali, que estão numa pegada, estão numa alegria, e eu sei que a nossa presença lá vai trazer alegria ao coração dos irmãos. Então sábado e domingo será ali a comemoração do aniversário da Nova Vida. Você pode estar conosco lá, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Coloque a sua mão no coração. Pastor Rubens, por favor, venha fazer esta oração, nos abençoar, em nome de Jesus, amém? Senhor, muito obrigado por essa noite gloriosa em Tua presença, pela palavra ministrada, pelo Teu ensino. Eu creio, Pai, que milagres aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer ainda, através da semente lançada nessa noite. Somos gratos a Ti por isto. Leva, Pai, o Teu povo em paz, em segurança aos seus lares. Ó Pai, abençoe nesse final de semana, cada programação, que o Teu poder, a Tua glória seja manifestada entre nós. Também ao Teu servo pastor, com a sua esposa, na continuidade do seu tempo aqui em São Paulo, no seu retorno para o Rio de Janeiro. Guarda, cubra com Teu sangue, coloca os Teus anjos ao redor dos Teus servos, e abençoe, Pai, aqueles que não puderam estar
nessa noite, por algum motivo, possa visitá-los, restaurá-los, e que na próxima reunião, nos próximos encontros, estejam aqui com alegria, celebrando o teu santo nome. Nós oramos agradecidos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.